A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Missionária Janaína aqui falando mais uma vez aqui, né, no YouTube, gravando esse vídeo aí para vocês, de uma palavra que Deus colocou assim muito forte no meu coração. Essa semana, né, quer dizer, desde a semana passada na realidade, Deus colocou no meu coração, eu até postei aqui também, de umas cartinhas que Deus colocou no meu coração, de estar fazendo para que a gente pudesse entregar no evangelismo. A minha igreja em especial está precisando muito trabalhar nessa área de evangelismo, e a gente estava querendo um evangelismo assim estratégico, né? Algo que fosse diferente, mais simples também, nada muito mirabolante. E o Senhor colocou no meu coração, né, de fazer algumas cartinhas para que pudessem ser entregues no bairro onde nós congregamos. E semana passada eu juntei com as meninas da minha igreja, nós sentamos ali e fizemos 100 cartinhas. E essa semana nós fizemos mais 92 cartinhas. No dia do evangelismo mesmo, eu mesmo particularmente não consegui ir, porque eu passei mal no dia do evangelismo. Meu esposo foi com a equipe, as adolescentes da minha igreja, que são uma bênção, e foi maravilhoso, né? E assim, ficamos assim, né, muito felizes, né, em ver, né, que o nome do Senhor está sendo divulgado, né, está sendo anunciado. Isso é muito importante, irmãos, porque, como eu falei até no último vídeo que eu fiz, que às vezes a gente quer assim ir para longe, né, pregar a palavra, quando muitas das vezes fica nos usar na terra em que nós pisamos. Mas enfim, né, vocês já sabem desse assunto, já sabem desse evangelismo, mas o que eu queria falar nesse vídeo de hoje? Eu queria deixar um versículo que na realidade eu nunca preguei sobre esse versículo, porque eu acho que eu nunca me senti assim preparada, né? Nunca me senti confortável de falar sobre esse versículo. É um versículo que se encontra em 1 Coríntios 11, vou ler para vocês aqui, 11:1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, apóstolo Paulo, né, fala isso. O cara que era o cara, gente, uma pessoa assim, que se eu chegar no céu, eu tiver a oportunidade de conversar com alguém, uma pessoa que eu gostaria de sentar e ouvir as experiências, seria o apóstolo Paulo, né? Uma pessoa que a gente toma como exemplo em muitas áreas da vida. E uma pessoa pegar uma palavra dessa, né, e pregar assim para sua vida, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A gente tem que estar assim num patamar assim bem grande, né, para que a gente consiga ser exemplo para alguém. Eu particularmente me sinto tão pequena que eu assim nunca tive coragem de pregar esse versículo. Mas por que eu estou trazendo esse versículo para vocês hoje? Porque, como eu falei, eu fiz esse evangelismo, né, esses dias, já 2 semanas, e eu postei sobre isso, sobre essas cartinhas que nós estávamos fazendo e evangelizando. Irmãos, o que teve de pessoas assim me procurando e falando que vão copiar esse modelo de evangelismo, que gostaram muito e se podem fazer nas suas igrejas, né? Pessoas me ligando, pessoas mandando mensagem, pastores, irmãs, bem felizes, né, com uma coisa simples, nada demais, gente, uma coisa bem simples mesmo que foi feita, e as pessoas querendo fazer em suas igrejas, fazendo nos seus bairros. E eu fiquei tão feliz porque assim, a gente não imagina que uma coisa que a gente faz tão simples, né, pode impactar tantas pessoas. Aí eu me lembrei desse versículo, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu fiquei feliz, né, porque mesmo na minha simplicidade, de alguma forma eu tô sendo copiada, imitada. Isso pro lado bom, irmãos, não é pro lado ruim não. Eu acho isso maravilhoso, porque nós vivemos uma fase hoje, né, numa época hoje que muito se fala em influencer, né? As pessoas querem ser influencer digital, querem ser youtuber, querem ser estar no Facebook, estar no Instagram, estar no TikTok, influenciando pessoas para um monte de bobagem na realidade, né? Agora, por exemplo, essa semana tá uma moda que você abre o Facebook, só se fala em morango do amor. Gente, chega a tá chato. Cada postagem que você vê, tipo assim, de 10 postagens, acho que 8 é falando de morango do amor. Que bom pra quem tá vendendo morango do amor. Não tô falando que é pecado. Fiquei até com vontade de comer esse morango do amor, embora eu não possa comer doce. Mas assim, as pessoas ficam assim,
tão assim encegueiradas em coisas que do nosso dia a dia, né? Eu postou um vídeo falando sobre um assunto, todo mundo quer falar daquele assunto. E às vezes, gente, bobagem, coisa corriqueira. E por que não, ao invés de a gente influenciar com coisas do mundo, né? A gente não pode influenciar com coisas de Deus, né? Então, assim, que isso sirva de exemplo para você. Que você possa postar coisas, né? Que a sua vida possa ser um exemplo para outras pessoas. Não estou dizendo que eu sou um exemplo, né? Até porque eu realmente me acho uma pessoa muito, sei lá, eu sempre falo isso, sou a menor da casa. Mas mesmo eu sendo pequenininha, né? Mesmo eu não sendo assim uma pessoa, uma grande influência digital, uma grande youtuber, meu canal tá começando, pequenininho, mas que de uma certa forma, né? Eu acabo sendo assim um pouco de influência para a vida de alguém. E que bom que é do lado positivo, né? Que essas cartinhas que eu fiz com tanto carinho, que também não foi uma coisa de mim, que partiu de mim, foi uma coisa do próprio Espírito Santo, né? São estratégias que o Senhor vai nos dando e isso tá servindo para influenciar outras pessoas a anunciarem o reino de Deus. E essa é a nossa função, irmãos, é preparar caminho para Jesus. João Batista foi aquele que preparou o caminho para quando Jesus veio na terra pela primeira vez. E nós somos os atuais preparadores do caminho. É uma frase que está assim latejando no meu coração, que nós sejamos preparadores da volta de Cristo. Que nós possamos ser como João Batista para essa nova geração. Que Deus levante muito pessoas para que possam ser como João Batista, para que possam preparar o caminho do Mestre. Irmão, Jesus está às portas e nós precisamos parar de perder tempo com bobagens, parar de perder tempo com coisas simples da vida e que nós possamos anunciar a volta de Jesus. E que esse vídeo, né, seja um motivador para você, que nós possamos ser exemplo na nossa vida para que possa motivar outras pessoas a fazer a obra de Deus. Queremos orar nesse momento pela sua vida. Meu Senhor amado, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor Deus, nesse momento, Senhor. Eu quero entregar, Senhor Deus, a vida de cada pessoa, Pai, que assistiu esse áudio, Senhor Deus, que assistiu esse vídeo. E que essa pessoa, Pai, possa ser um referencial da Tua glória, aonde ela colocar, ou ele, né, colocar a planta dos seus pés. Senhor Deus, que nós possamos verdadeiramente ser preparadores do caminho, que sabemos, ó Pai, que a Tua vinda está próxima. E nós queremos, Pai, anunciar esse evangelho aonde nós estivermos, Senhor Deus. Eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha derramar ousadia, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, ó Deus. Que nós possamos ter ousadia para pregar a Tua palavra, Senhor Deus. Que ao abrir dos nossos lábios, Senhor Deus, palavras de vida possam impactar a vida de pessoas, Senhor. É o que eu te peço nesse momento. Prepara essas pessoas que estão ouvindo esse áudio para que elas possam ser instrumentos Teus, Senhor Deus, aonde elas chegarem, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, paz, que haja, Pai, sabedoria, que haja, Pai, ousadia do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão ou minha irmã, seja cheia da presença do Senhor, seja cheio da glória de Deus e que Deus possa te usar poderosamente em nome de Jesus. Amém.